uma página na internet. Certo, aí tá cheio de coisa minha na internet, uma montanha de coisa. Eu ouvi lá. E agora então o filho meu vai fazer um site meu, então vai inundar de mais coisas. Vou pôr toda a minha música na internet. As que não estão editadas, né? Editadas não pode, né? Ah. Tá valendo? Tá gravando já. Tá valendo? Seu Gilberto, em relação ao Mário Gruber, como que foi esse encontro de vocês dois? São dois ícones da arte aqui santista, né? Então é importante, por isso, até a gente está aqui entrevistando o senhor, pela importância que o senhor tem aqui para a cidade, podendo falar do Mário, né? Como que foi esse encontro? O encontro foi natural, né? Somos dois santistas que morávamos à beira-mar, né? Eu sempre morei perto da praia. Uma rua atrás da praia, às vezes, mas sempre em frente. Ele também morava no José Menino, mais ou menos em Ilha Urubuquixaba, né? Onde ele morava. E a gente se encontrou até em nível mais social. O velho Clube 15, clube social, hoje em dia até em decadência, né? Ninguém vai lá. Mas foi um clube muito ativo, assim, socialmente, né? Muitas festas, muitas reuniões, tinha jogos de snooker, bilhares e carteado para os mais velhos, né? Foi um clube, junto com o tênis clube, foram os dois grandes clubes de Santos. Eu conheci ele por ali, acho, casualmente, batendo papo e tal. Quando a gente é mais ou menos parecido, uma pequena prosa que a gente tem casual, né? Já está tomando um cafezinho, talvez no clube, a gente descobre a afinidade, né? E já fica ligado, né? Já fica amigo. Embora eu não diria que eu fiquei desses amigos dele de toda hora, não, nunca fui. Porque ele também viajou muito, eu também acabei viajando. E a gente se encontrava mais esporadicamente, não é desse tipo de amizade de todo dia, de toda hora, largos anos, não foi assim, não. Mas quando a gente se encontrava era legal, logo aparecia algum assunto a tratar, a conversar. Naquela época, inclusive, nós não éramos nada, ele era um aspirante a pintor e eu um aspirante a músico, né? Mas ainda não tínhamos tido nenhuma projeção ainda nas artes. Que ano isso? Que ano seria isso? Eu tinha meus 20 anos, 20 e pouco. 39, 40, por aí, né? 41, talvez. Começo da guerra, né? Um pouquinho antes da guerra. Eu acho que sim. Que idade ele tem? Ele está com 86, se eu não me Então, engano, 84. então ele beirou a guerra também como eu. Já não. Mas a gente conhecia um pouquinho mais de vista, assim, de conversar eventualmente e tal. Aham. Agora, à medida que, vamos dizer, eu fui me metendo mais em assuntos de música, ficando mais músico e ele mais pintor, o relacionamento já foi sendo outro, né? Embora a gente se via pouco, porque ele logo saiu, eu sempre morei em Santos, eu nunca saí daqui. Já viajei muito, já fui, só a Europa já fui 20 vezes, nos Estados Unidos já morei 2 vezes lá, dando aula, tudo isso. Mas basicamente eu sempre estive em Santos, ele não, né? Eu já, o máximo que eu fiquei no exterior foi 10 meses, um ano letivo que eu dei aula nos Estados Unidos, e outra vez 4 meses, um meio ano que eu dei aula. Mas todas as viagens que eu fazia sempre ia ficar no máximo 2 meses, um mês e meio, às vezes até uma semana, fazer um negócio e voltar. Em relação Mas ele morou, acho que uns 5 ou 6 anos ou mais em Paris, né? Ele teve uma ligação forte assim, com o exterior, que eu já não tive, assim, de ficar tanto tempo lá. E nesse período ele se distanciava, né? Não se conhecia. Não, quer dizer, não
não éramos do todo dia, né? Não era Mas, na verdade, nunca fomos do todo dia, porque ele estava sempre indo e vindo. Eu sempre firme aqui, ele para lá, para cá, ele morando em São Paulo. Eu nunca morei em São Paulo. Até que já morei 2 vezes, mas eu não me dou bem com o clima lá, sofro de asma lá, passo mal. Sempre evitei ficar por lá, né? Mas... Me lembro até que a primeira vez que eu fui à Europa, em 1959, assim, ele que me indicou um hotel em Paris, né? O Hotel Saint-Michel, lá na travessa do Boulevard Saint-Michel. Ele que me indicou aquele hotel, esse que era um hotel que era frequentado pelo Jorge Amado, pelos comunistas lá. Que a dona do hotel era amiga do Fidel Castro. Ele fala, tudo isso era verdade. Um hotel muito engraçado. Ele sempre teve uma ligaçãozinha com o lado esquerdo da política, né? A ligaçãozinha não, ligação zona, como eu também tive, né? Vocês conversavam muito sobre Ligação sobre muito esse grande, né? E sobretudo em Paris. Em Paris ele conheceu a frente de combate do Partido Comunista Francês, né? Ele andou com aquela gente lá. Tanto que ele me indicou um hotel dos comunas de lá, né? Vocês conversavam bastante sobre política? Não, aí vai passando o tempo e tal, sempre que ele vinha aqui, ele procurava a gente, né? Como ele já passou a não morar aqui, né? Passou a morar em São Paulo e depois viajou muito, tudo isso aí. Mas vinha a Santos, ele logo procurava me encontrar. E é um outro amigo meu que também é pintor, mas que não quis se projetar na vida, que é o Gastão, que é muito amigo dele também. Seria até interessante vocês entrevistarem ele, mas provavelmente não vão conseguir, que ele não vai querer dar entrevista. Gastão, qual é o sobrenome dele? Gastão Frazão. Gastão Frazão, só um minutinho. Se forem até vocês que pedirem, até de repente pode acontecer. Mas se eu falar que Gastão quer dar uma entrevista, ele vai dizer não, mas com certeza absoluta. Porque ele não quer essas coisas. Mas ele é muito amigo do Mário, gosta muito. Ele Se eu for conversar com ele foi à exposição. Se eu conversar e falar com Eu posso te dar o endereço dele, tudo isso, o telefone dele. Ah, eu agradeceria. Aí você tenta, mas nem diga que eu recomendei. Sim, tá ok. Que vai ser má recomendação. Porque ele quer parecer que não tem interesse nessas coisas. Entendi. Inclusive ele é pintor, e bom pintor, e não quer que reconheçam ele como pintor. A gente às vezes arruma exposição para ele, ele não faz a exposição. É um cara exótico, né? Estranho. Artista, né? Hein? Essa alma de É um artista. cara complicado. Isso não é alma de artista. Os artistas são pessoas como outras, qualquer outras pessoas são assim, assados de todo jeito. Frito, Mas mal passado. o próprio Mário Gruber, eu sinto dele uma... Ele também é meio obscuro, assim, na forma de lidar com a arte dele. O senhor identificou em algum momento isso? Obscuro como? Ele poderia estar vendendo mais quadros do que... Ah, sim, ele tem uma carreira realmente curiosa entre os pintores brasileiros. Porque realmente ele pegou um nome muito forte, muito bom, na pintura, na gravura. Ele é considerado um dos maiores gravuristas brasileiros. Mas também tem esse problema. Por exemplo, acho que ele nunca participou de uma Bienal, tenho a impressão. As famosas bienais, né? Nunca participou. Agora, por que, não sei. Falta de convite não deve ter sido. Não sei. Aí pergunta para ele. E esses livros mesmo de arte, assim, que aparecem às vezes, me lembro de uma coleção que saiu, que vende até em banca de jornal, que depois você junta em caderno e tal. Que aparece todo mundo, às vezes ele não aparece também. Às vezes aparece, mas frequentemente não. Ele nunca está muito nas coisas. Ele pegou um nome meio escondido, mas pegou muito nome, né? Mas escondido, né? Mas, curiosamente, ele vende muito, né? Ele vende muito. Ele parece que agradou a classe alta, curiosamente. Talvez por força de um governador de estado aí, que
eu não sei se ele foi santista ou era ligado a Santos, só que eu estou esquecendo o nome dele agora. Não sabe qual é? Ele não falou nem. Não, não foi o Covas. O Covas ele conhecia também, porque eu, o Covas e ele, a gente dançava no Clube 15, nos mesmos bailes, assim, nos velhos tempos. Somos mesmo, mas não foi esse, é um outro que eu não lembro o nome dele agora. Parece que esse, do tempo que foi governador, ele foi até governador naquela época ruimzinha, na época da ditadura, né? Governador indicado, parece. Mas foi um cara legal, né? Parece que ele introduziu muito o Mário entre essas pessoas da alta sociedade que tem dinheiro para comprar quadros, né? Porque quadros sempre é uma coisa cara, não é qualquer um pode comprar, né? São caros. Os quadros das pessoas que pegam o nome são caros, né? Mas é o preço de um automóvel, assim, uma coisa assim. Então não é fácil estar vendendo assim facilmente, né? Como que era o cenário? Então ele pegou um nome muito assim, bastante nome entre um tipo de classe assim. Também não expõe muito. Me lembro de poucas exposições do Mário. Me lembro uma no Centro Cultural Brasil Estados Unidos. Me lembro dessa aí. Lembra? Você é moço, não lembro. O Centro Cultural Brasil Estados Unidos tinha uma galeria que era do Paulo Prado. Paulo Prado, uma galeria que expunha os melhores artistas brasileiros que ele trazia para cá. Uma vez ele expôs o Mário lá. Foi até uma exposição muito concorrida. Me lembro até de uma figura estranha que estava lá, o José Dirceu. Estava lá nessa exposição aí, o famoso José Dirceu. Isso porque eles eram meu camarada. Né? Não sei se o Mário reconhece, mas ele foi muito ligado à esquerda, né? Ele reconhece isso? Reconhece. Então tudo bem. Hoje em dia a gente reconhece, até conta. Conta porque até tem charme, né? Mas antigamente era perigoso contar o que a gente fazia, porque dava cadeia, né? Então. Em Santos, como que era esse cenário aqui em Santos, nessa época da juventude? Aí entra uma parte importante até do Mário. Embora o Mário até não morasse, esporadicamente andava por aqui, apesar de tudo ele formou aqui um chamado Clube de Gravura. Ele te falou nisso? Falou. Esse clube de gravura, na verdade, era mesmo um clube de gravura, de ensinar a fazer gravura, tudo uma coisa artística, mas também era uma frente de massa do partidão, né? Tinha origem no Sul, com aqueles gravuristas do Sul, até aquele famoso gravurista que foi pracinha na guerra, o Scliar. O Scliar, que acho que devia ser até parente do escritor Moacir Scliar, que morreu há pouco tempo. O Scliar era fortemente ligado ao Partido Comunista e ele tinha feito a guerra, inclusive. Mas eles fundaram no Sul os clubes de gravura, que eram realmente clubes de gravura, mas eram todos de esquerda. A temática dos quadros era sempre coisas ligadas à esquerda, né? Ligadas ao movimento de gravura europeu, da Kati Kollwitz, aqueles gravuristas que eram da história da gravura do século XX, mas muito ligado ao operário, às lutas de classe, tudo isso aí. Então, aconteceram alguns clubes de gravura pelo Brasil e ele fez o de Santos. Mário Gruber montou o clube de gravura de Santos. Então, na verdade, era uma forma de reunir as esquerdas da Baixada. Tinha uma dupla função, eu digo. Uma era realmente fazer gravura, né? E eram grandes caras que faziam. Outra era, através disso, ensinar marxismo, despertar a consciência de que frequentasse esses clubes para os problemas políticos, né? Despertar uma consciência política da turma. Né? E a temática dos quadros quase sempre era gente pobre, né? Greves, movimentos assim, reivindicatórios, tudo isso aí. Então ele durou algum tempo isso, e aí ele foi embora de Santos definitivamente, para realmente ficar em São Paulo, e não sei se também em outros lugares, porque eu não acompanhei sempre a vida dele, né? Às vezes ficaram
bons períodos sem vê-lo, né? Mas aí ele deixou o clube pra gente, porque a gente também também éramos a mesma frente de combate, né? Só que a gente transformou esse clube de gravura em clube de arte. Foi um famoso clube de arte que o Santos teve, né? Que era a mesma coisa, só que em vez de gravura era arte em geral. Eu fui até um encarregado do setor música. Aí uma uruguaia que andava por aqui, que também era tudo gente de esquerda, né? Se encarregou das artes plásticas, que é o que ele fazia, né? E o teatro. Até foi o nascimento do bom teatro santista, foi o Clube de Arte, né? Quando se fez um teatro amador de alta qualidade. Porque tinha pessoas, uma das participantes era a Gilberta Outram, que era irmã do Paulo Outram, o famoso ator, né? Ela era casada com Oscar Fompful, um médico especialista em câncer, né? Que também escrevia peças infantis. E nasceu ali um teatro amador de primeira qualidade, muito ligado também a São Paulo, a EAD lá de São Paulo. O Mesquita, o Júlio Mesquita vinha aqui trazer as peças dele para fazer. Isso tem origem algo no Mário Gruber, você vê bem, né? Que era o clube de gravura que a gente transformou, ampliou. E o Mário vinha às vezes também a Santos. Quando ele vinha, estava sempre ligado a nós. Uma vez a gente trouxe o Scliar, esse que eu falei do Sul, que aliás parece que é o fundador desse tipo de clube, tenho a impressão. Um deles, pelo menos. A Renina Katz, aliás, acho que os três grandes nomes desse momento da gravura política foram o Mário Gruber, mas mais o Scliar ainda, porque isso conta no Sul. E a Renina Katz. É tudo gente que está velha, agora já morreu até, né? Acho que o Scliar já morreu também. A Renina Katz acho que é viva. Elas eram grandes gravuristas deles, todos eles. O senhor comentou de uma uruguaia. Uruguai, Mercedes Macera. Mercedes Macera. Ela apareceu meio misteriosamente, porque tudo no partido era meio misterioso, né? E não sabia de onde vinha, para onde ia, quem era direitinho, né? Vinha gente de fora dar aulas para a gente, instruir. Vinha um cara misterioso aí, que se chamava Ari, mas era nome de guerra, né? Eu descobri que ele era o Pedro Mota Lima, um grande jornalista do Rio, que estava até com prisão nas costas dele, né? Mas no tempo que prisão nas costas não era grandes perigos, foi o tempo do Juscelino Kubitschek, estava tudo em paz, né? No máximo poderia ser preso só, mas ninguém ia te torturar, fazer nada. Mas de qualquer maneira, ele estava levando uma vida clandestina, né? Ele vinha a Santos dar aulas de política para a gente, tudo isso. Isso era o Mário chegou a pegar aula depois? Não, o Mário já tinha ido embora. Isso agora era o clube de arte, aquilo que sucedeu o clube de gravura. Mas já sucedeu dentro dessa linha, né? De fazer arte e também política, né? Essa atividade comunista era interessante. É o que eu chamava de frente de massa. Fazer uma frente que não era comunista. Fui muito até nas diretorias, pessoas que não tinham nada a ver com política, né? Mas por trás é que a gente fazia a publicidade, né? Através de escritores, que nem o Mário de Andrade, assim. E uma coisa curiosa que ainda existe até hoje, que é remanescente disso, são as sociedades de bairros. Ainda tem algumas em Santos que eu soube. Isso também era a frente do partido. Eles faziam uma sociedade de bairro para melhoramento do bairro, mas botar também o veneno, botar o veneno ali do marxismo, da luta de classe, né? Teu bairro tem isso? Tem. É? Vila Matias. Tem uma sociedade, né? Tem. Provavelmente tem origem nisso aí. Tem algum esquerdo lá dentro? Hein? Tem algum esquerdinho? Não, depois deixou completamente. O próprio clube de arte, depois, quando a gente deixou tudo isso, virou outra coisa. Hoje em dia mesmo a esquerda já... Mas a origem aqui é interessante. Então. Seu Gilberto, o senhor vê alguma semelhança entre a sua arte e a arte do Mário?
Nenhuma, Nenhuma? nenhuma. A linguagem que ele Em primeiro usa... lugar, uma gravura, outra música, né? Não, sim, mas na ideologia, de repente... Não, na ideologia tem, até tem, vamos dizer, eu exagerei dizer nenhuma, não é nenhuma, tem. Só que eu sou meio múltiplo, né? Eu mesmo já me declarei muitas vezes que me sinto, no mínimo, 3 compositores diferentes num só. Componho de maneiras muito diferentes. Inclusive a minha tendência é mais de vanguarda, assim, abstrata, estrutural, que as artes políticas nunca gostaram, né? Preferem as artes mais ligadas ao povo, aquelas coisas assim. Eu não gostei disso aí. Não obstante, também tenho coisas assim, porque eu me sinto, vários compositores, às vezes eu me sinto também meio popular, né? Então, nesse caso, e no título, pelo menos, muita obra minha teve conotação política. Mas é mais no título, né? Eu tenho Vila Socó, meu amor, por exemplo, aquele episódio da Vila Socó, Último Tango em Vila Parisi, uma brincadeira com o nome daquele filme, né? O Último Tango em Paris, mas é a Vila Parisi daqui. Também que é uma vila horrorosa, né? Poluída, aqueles problemas todos. Então a minha música também tem um lado bastante político. Até saiu um livro recente a meu respeito que mostra esse lado meu. Porque eu sempre fui meio tido como um compositor dos mares do sul, do Dolce Far Niente, mas também eu tinha um lado muito político também. Esse livro aborda esse lado. Até o livro chama Gilberto Mendes, Dos Mares do Sul à Utopia. Não, ao contrário, da utopia aos mares do sul. Então, aí nessa hora eu tenho a ver com o Mário, né? Que a temática dele também foi bastante política, né? No que ele pintou. O senhor comentou sobre uma neta dele que... Ele tem uma netinha muito interessante, né? Que veio aqui na exposição. Não, ele veio antes. Uma homenagem que foi feita a ele pela Câmara de Santos. Ah, mas aquela de faz tempo que tem filmada no Rosinha Mastrangelo? Não, coisa de uns 3 anos atrás, uma coisa O senhor recente. lembra dessa que eu estou falando, que foi com Capistrano? Lembro dele ter vindo a Santos porque ele fez daquele lugar que é onde nasceu Santos, ele fez aquele paredão lá, né? Sim, O mas paredão é do não, Mário Gruber. existe Me lembro disso, do Capistrano. existe uma filmagem, um registro de um vídeo dentro do Teatro Rosinha Mastrangelo, lá no Municipal. Não, isso eu não conheço. Mas o senhor está do lado dele, o senhor está... Eu estou do lado dele? Tá. O senhor, então. o Capistrano... Então foi filmado, mas acontece que eu nem vi esse filme. É, Não vi. existe esse filme. O senhor se recorda de alguma coisa disso? Não, isso Na não, época do porque Capistrano. me filmam muito, né? É, Não, às vezes não é nem coisa, como agora, não é coisa minha, né? é. Eu estou participando. Então, às vezes eu participo de um negócio assim e acabo não vendo, por qualquer motivo. Isso aí eu não vi, não. Dá Mas, licença, deixa eu só arrumar aqui, com licença. mas eu Só me dá. participei, né, conforme você está dizendo. Mas isso que eu estou falando é uma coisa um Só pouco... cuidado, aproveitar que você está Hein? separando, às vezes Às vezes eu passo a passar mão, né? aqui, alguma coisa, você passa a mão no microfone. Só cuidado com isso. Então, foi uma homenagem bonita até que a Câmara fez para ele. Eu fui lá assistir e ele veio com essa neta dele, eu conheci dessa vez. Ficamos bastante... A filha do Gregório, né? Que o senhor falou. Filha do Gregório. Nesse dia eu não sei se o Gregório veio, mas aí ele veio, o Gregório. Ou então ao contrário. Mora em, O Gregório veio na Câmara, mas não veio nessa. mora em Santos? O senhor A sabe? menina não, em São São Paulo. Paulo. Ela é filha do Gregório. Aham. Então ela tem um pai e um avô ilustre, né? 2 pintores de nome, né? O senhor conheceu o Gregório também? Também. Sem estar andando junto, sem maiores intimidades. Até peguei mais intimidade com a filha dele, né? Ela gosta de música também. Pouco tempo até eu gravei um CD, ela quis assistir a gravação, foi a várias sessões, tudo isso. Eu tenho um certo contato com ela. O senhor gravou aqui em Santos? Não, em São Paulo, no Sesc. Foi do Sesc disso. O Mário Gruber, eu perguntei para ele sobre a arte, né? E ele respondeu lá numa das entrevistas, ele estava falando que a arte ela não pode ser racionalizada.
Na opinião dele, a arte ela tem que ser, ela tem que acontecer. Aí ele falou a frase que deu nome a esse documentário, que é a arte acontece. Ele falou, a arte acontece. O que o senhor acha em relação a isso? De fato, a arte acontece, mas nesse acontecer entra a cabeça da gente que pode racionalizar muita coisa, né? É bem o meu caso até. Comigo, eu sou um compositor até mais ligado à vanguarda. O meu nome está mesmo com um compositor de vanguarda. Mas eu já disse que eu sou. Tudo bem, sou também, mas eu sou outros compositores também. Então, nesse caso, no meu caso, uma arte para mim pode acontecer, para mim, como ele falou aí, tá, tudo bem, mas ela também é muito racionalizada, a arte. Aliás, no que ela avança, é mais pelo lado racional, tá? No que ela avança, né? Que já é uma coisa pensada, né? Descobrir novas coisas, novas possibilidades, novas combinações. No que ela acontece, no que ela é mais espontânea, né? Acontece sem você pensar em nada, brota a coisa, né? Já aconteceu com o senhor? O quê? Ah, com frequência. As duas coisas, não só aconteceu, e também um exemplo, por exemplo, uma encomenda de uma música, aí eu tenho que pensar o que é que eu vou fazer aí. Aí eu vou racionalizar a coisa, né? Vou puxar as minhas ferramentas de trabalho lá dentro de mim e vou trabalhar a coisa racionalmente, né? Mas as duas coisas também andam juntas, né? No que você racionaliza, cria um ambiente sonoro ou pictórico, no caso do Mário, que você depois deixa acontecer, né? Livremente, né? Isso tudo é o blá 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 artístico, né? Que é legal também, né? Que ela é claro que é legal, mas que é o palavreado da coisa. O importante é o que, o que saiu, seja por esse ou por aquele motivo, né? E se eu pudesse falar alguma coisa assim, se eu pudesse falar, dar um recado pro Mário, às vezes pela distância, se eu falar alguma coisa em relação ao Mário, assim, para finalizar mesmo. Bom, a gente sempre que se conheceu em outras épocas relembra o passado, né? Hoje mesmo botei um disco aí do Tommy Dorsey, aqueles velhos foxtrots que eu ouvia, né? Que era exatamente do tempo que eu conheci o Mário e tudo isso aí. E o que eu diria para ele? Para ele, sei lá, lembrar disso aí com prazer, desses velhos tempos, mas que isso não fique só num mero saudosismo da gente, né? Que isso seja para que isso incentive a gente a ser de hoje também, não ficar muito preso ao passado. Porque hoje mesmo fiquei assim, minha mulher me criticou, caramba, você fica ouvindo essas músicas aí e quase que chora, né? Passado passou, né? Só que não é bem assim. A gente acaba ficando preso ao passado. É. Agora mesmo, acho que foi, não sei, foi sábado passado, não sábado, anteontem, mas o outro, deu uma entrevista para o Estadão e eu falei exatamente, porque o cara me perguntou, né, qual é a música que você ouve, que mais curte, não sei o que e tal. Naturalmente ele devia estar esperando que eu ia falar no Mozart, no Beethoven, no Brahms, no Chopin, pessoal da... Eu falei, não, são aqueles foxtrots que eu ouvia quando era rapaz, ia dançar com as namoradias da gente perfumadas e tal, né? E eu brinquei com ele, o que vai fazer, né? Me perdoe o saudosismo, eu falei, a vida é triste, eu falei, nesse sentido que a gente pensa no passado, as perdas, aquelas coisas todas, né? Existe alguma música que o senhor definiria o Mário Gruber, alguma música equivalente assim? Música equivalente ao Mário Gruber? Pela linha realista dele, assim, a linha realista dele,
que bate com muito com uma certa escola alemã, né? De gravuristas, que eram todos comunistas, né? Principalmente aquela grande Käthe Kollwitz, uma grande gravurista alemã, e participante de lutas, tudo assim. Qual era a pergunta mesmo? Se havia alguma música equivalente ao... Ah, música. Existe uma música equivalente a isso. Porque existia uma música na Alemanha, de novo. A Alemanha, curiosamente, apesar de ter feito o nazismo, mas tem um passado também comunista muito forte. Afinal, Marx e Engels eram alemães, né? A Alemanha teve o Hitler, mas também teve o Marx e o Engels, né? Então não vamos ligar a Alemanha só ao nazismo. Ela foi fortemente comunista também. E teve grandes artistas comunistas, né? Na pintura, na gravura, no cinema e na música, no teatro. Teve o Brecht, né? Que é a figura mais fantástica do que o Brecht. Você falou na música, né? Na música. Exatamente os três que fizeram a música do Brecht, por Brecht. Hans Eisler, Kurt Weill e Paul Dessau, três grandes compositores, principalmente o Kurt Weill, né? O senhor ligaria eles ao... Ah, sim, eles fizeram uma música equivalente à pintura, à gravura do Mário, que por sua vez é ligada a esse movimento aí. Seria o movimento gravurista alemão, e que é da música também política alemã, que é do Kurt Weill, esses que eu falei, né? E do grande teatro do Brecht, né? Tem tudo um parentesco nisso tudo aí. Desculpa aqui que eu esqueci de desligar o meu telefone. Eu vou pedir para o senhor só repetir essa última parte, porque como ele tocou meu telefone, o senhor falar... Pergunta de novo, então. Qual é a música que o senhor equivaleria ao trabalho do Mário? Ah, sim. É a música também ligada ao movimento alemão, gravurista, de cinema e de teatro. Tivemos a grande gravurista Käthe Kollwitz, que eu acredito que deve ser uma paixão do Mário também, que era uma excepcional gravurista e a temática era toda de política, né? O teatro do Brecht e os três grandes compositores do Brecht foram Paul Dessau, o Kurt Weill e o Hans Eisler. Principalmente o Kurt Weill, que pegou muita importância, porque ele não só fez música muito política, como também fez música... Depois ele se passou para os Estados Unidos, fugiu do nazismo, fez muita música para cinema, ele virou um compositor até americano, de canções, de foxtrot americano. Mas é uma música extremamente ligada a isso aí, que era a tua pergunta, né? Exatamente. Então tá ok, senhor Gilberto. Só uma coisa, o senhor falou que estava ouvindo uma música esses dias que estava lembrando o passado. Qual que era a música? Não, foi agora, na hora do almoço. Qual que era? Qual é a música? Too romantic, muito romântico. Too romantic. Por quê? Não, porque eventualmente eu posso usar ela como trilha. E aí eu precisaria saber qual música para ir buscá-la. Mas tem que pegar nessa gravação, porque as orquestras americanas, de orquestra para orquestra, mudava muito. Muda muito. Muda muito a música. De que orquestra o senhor Tommy sugere? Dorsey, que foi a grande orquestra dessa época, né? E o cantor até do Tommy Dorsey, nessa época, era um cantor principiante que se chamava Frank Sinatra. Não tinha nome ainda, era cantor de orquestra. Eu tenho os 4 CDs do Tommy Dorsey com o Frank Sinatra, né? O período da voz dele mais bonita, né? Porque cantor, quanto mais você é jovem, mais a sua voz é bonita, né? Então tá ok. Perfeito. Beleza aí? Muito obrigado, senhor Gilberto. De nada. Obrigado pela atenção, obrigado por abrir a porta da sua casa pra gente aí. Nada, é um prazer. Obrigado por ajudar a gente a fazer essa homenagem. Hein? Obrigado por ajudar a gente a fazer essa homenagem pro Mário, né? Ah, certo. Pergunta para ele, cara, porque eu até devo ter o endereço da menina lá, mas não sei onde é que eu vou achar agora isso. As coisas estão meio bagunçadas.
Mas eu pergunto Tenta falar com a neta dele que vai ficar legal a neta aparecendo. Porque é uma neta interessante, não é só por ser neta dele. Hein? Não, porque ela quer ser artista também, ela faz música, ela faz. Ela me deu até, eu tenho um CDzinho quantos dela. anos ela tem? Ela tem uns 20 anos. Ah, novinha. É Ela novinha. deu um CDzinho pro senhor? Me deu um CDzinho. Ela mesmo Será que o canta. senhor tem aí? Achar ele vai ser meio complicado. Depois eu pego. Deixa eu ver se eu posso imaginar onde pode estar.